Gente, tudo tranquilo? Bora para mais um vídeo. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre a eletrólise aquosa. Teve a ígnea, o outro vídeo anterior. Falamos da eletrólise aquosa no vídeo anterior. E agora nós vamos falar mais um detalhe sobre esse assunto ainda, né? O processo de descarga, especificando mais quando a eletrólise é da própria água, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, bora analisar o que você vai fazer e alguns pontos que você vai precisar saber, tá bom? Bora olhar isso aqui. Olha só, gente. Quando nós analisamos, né, a eletrólise aquosa, né, tudo vai depender. O importante é você entender que no processo existe a prioridade de descarga. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um sal, que é o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, ok? Esse sal, então assim, gente, ele vai dar isso para você. Então, é muito importante você saber achar os íons aí, porque esse sal em água ele sofre dissociação, tá? E para quem tem dúvida sobre essa questão da dissociação, né, muita gente se perde como separar isso aqui, né? Tem vídeo no canal, lá bem no início dos primeiros vídeos, mostrando sobre os principais ácidos, e dos ácidos você consegue determinar isso com facilidade, tá bom? Aí dá uma conferida lá. Mas, né, o que acontece? Você tem aqui esse sal. O que ele vai acontecer? Na dissociação, olha só, eu tenho 2Na aqui. Então ele vai soltar 2 de Na+, certo? Isso aqui vai estar aquoso, isso aqui dissolve, está dissolvido em água. Isso é um processo de dissociação. E libera também o SO4, 2 menos, ok? Então, aqui também é aquoso, né? Tudo isso aqui está dissolvido em água. Beleza, esses são os íons que você tem. Só que, gente, por ser eletrólise aquosa, eu tenho que colocar água também junto, certo? Se fosse ígnea, seria só isso aí mesmo. Mas, como eu tenho a água, né? Então, deixa eu só mudar uma cor aqui, gente, só para ficar um pouquinho diferenciado. Aqui não vai mudar muito não, né? Mas só para dar uma diferenciadinha. A água, gente, você tem que lembrar para eletrólise aquosa, pensar nela que ela se auto-ioniza, tá? Muito importante isso. Ela gera o íon H+, e o íon OH-, tá? Então é por isso que existe essa competição, né? Nós temos aqui, pessoal, olha só, dois cátions, né? O Na+ e o H+, ok? Não se preocupa com essa quantidade, dois, isso aqui não vai interferir, tá, gente? É mais mesmo o tipo de íon. É um cátion, Na+, e o H+. Nós temos também os negativos, que é o SO4 2- e o OH-, ok? Então a eletrólise vai ter uma competição, nunca vai ser os dois que vai sofrer o processo, ok? Então como que você vai fazer isso? Então bora lá. Lembrando, pessoal, que para fazer isso eu preciso consultar a minha listinha. Vou colocar eu aqui, ó, só para ficar... Eita, não estou conseguindo ir no total aqui. Mas aqui já dá para ter uma ideia, olha só. Eu tenho aqui a famílias 1, 2 e alumínio, né? Isso aqui é a fila de prioridade de descarga. Isso pode ser que seja dado na sua prova, mas é bom ter em mente. Família 1, todos os elementos da família 1, cátions, né? Li+, tá aqui, ó, Li+, Na+. Família 2, Mg2+, cálcio 2+, né? Todos aqui estão na família 2. Então, quando for família 1, família 2 e alumínio, pessoal, esses caras, eles não têm prioridade na frente do H+. Quem vai é o H+, tá? Agora, quem que vai na frente do H+? Na frente do H+, vai ser os outros metais. Que outros metais? Qualquer coisa que não seja da família 1, família 2 ou alumínio, tá ok? E mesma coisa acontece aqui também com os negativos. Primeiro vamos ver aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos dois positivos, nós temos o Na+ e temos o H+. Então, pessoal, o Na+, por ser da família 1, já não vai. Quem vai ser o H+, como nós já tínhamos vistos no vídeo passado. Então, olha só, pessoal. Agora, não tem mais nem a necessidade de a gente estar fazendo mais aquelas cubas, né, fazer o desenho, não precisa. O que você vai focar mesmo é nos polos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o polo negativo,
Ok, aqui ó, polo negativo, nós temos dois polos, um polo negativo e um polo positivo, tá? No polo negativo, nós temos então o H+, ele tem preferência na frente do Na+, tá ok? Então, é ele que vai vir aqui, ele vai ser atraído para o polo negativo e, na verdade, serão dois H+. Aí você fala, nossa, o Wagner, mas aqui só tem um H+. Gente, você põe a quantidade necessária aqui, não se preocupe, isso aqui você tem muitos H+, muitos OH-, né? Então não se preocupe com isso. Agora é importante, por que eu preciso de dois H+? Porque, gente, tem que ser formado, isso aqui vai receber elétron, né? Vai receber elétron, na verdade precisa de dois elétrons. Por quê? Porque ele vai formar H2. Não existe H, né? Não formaria só H. Não existe isso na natureza. Então é H2, tá? Lembra que se for formar cloro é Cl2, Br2, que geralmente são os mais comuns na família 7A. A gente vai ver o oxigênio hoje, oxigênio é O2, tá? Os que ficariam livres são os metais, né? Então, por exemplo, se é ferro, forma Fe. Se é cobre, forma só cobre, né? Não precisa disso. Então, aqui no caso, o H+ recebeu dois elétrons, formou H2, tá? Tem que ser dois, né? Já vai acostumando, é dois. Por isso que eu coloquei dois H+, recebendo dois elétrons, cada H recebe um, formando H2. Tudo bem? Isso é o que está acontecendo no polo negativo. Então, eu não preciso do desenho, já sei que o positivo é atraído por negativo. A gente, lembrando aqui do nome do polo, né, pessoal? Nesse polo aqui negativo, isso aqui é chamado de redução. Ele reduz aqui, sofre a redução, certo? Como que eu sei que reduz? Só lembrando, como aqui o NOx era +1, certo? Desceu para 0. Então, reduziu o NOx, tá? Vou apagar aqui, pessoal, só para não ficar muito poluído esse negócio. Aí, redução, lembra que sempre redução cátodo, certo? Ou catodo, tanto faz. Lembra a regrinha consoante com consoante. Já no polo positivo, tá ok, pessoal? Polo positivo, agora que entra a questão cuidado. Essa é a questão que você precisa analisar aqui, pessoal. Cuidado. Nós temos uma coisa diferente aqui, ó. Nós temos OH- e SO4 2-. Bora voltar, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa fila de prioridade e verificar. Nessa parte, pessoal, em relação à competição com OH-, observa que os ânions oxigenados, certo? Eles não têm prioridade em relação ao OH-, tá ok? Não tem. E quem vai ter na frente do OH-, que foi o exemplo que nós vimos na aula passada, no vídeo passado, é só os ânions não oxigenados, como cloreto, brometo e iodeto. Lembra que fluoreto está fora, tá? Fluoreto não sofre a descarga. Então, nesse caso, gente, observa uma coisa. Nós temos OH-, né? Deixa eu só limpar aqui, ó. Nós temos OH- e temos o SO4 lá, né? Então, a gente já percebeu que o OH- é que tem preferência. Então, bora fazer o OH-. E aí que tá a questão. Como que o OH- vai sofrer esse processo de oxidação, no caso, né, pessoal? Então, gente, esse é um pontinho chato. Gente, na boa, decora esse negócio. Quando for o OH- que sofre descarga, certo? É o OH- que tem prioridade e vai para o polo positivo, ele vai estar sofrendo uma oxidação. Você simplesmente vai fazer isso aqui, pessoal, não tem jeito, você decora esse negócio. 2 de OH- vai gerar sempre meio, para cada 2 de OH- vai produzir meia molécula de O2, né? Isso é teórico, não existe isso, né? Mas meia molécula de O2 na proporção, gerando uma água, tá? Uma molécula de água e mais 2 elétrons serão liberados, pessoal. Dá uma olhada aqui nesse processo, gente, já está certinho, né? É a proporção correta, tá? Ó, se recebeu 2 elétrons, tem que liberar 2 elétrons. Sempre isso tem que estar igualado, até para achar a equação global, tá? Se não tiver igual, o que eu faço? Você multiplica a equação toda para que fique igual a esses elétrons, tá bom? Aí você pode ver lá na Empírias também, é o mesmo processo, tá? Mas, gente, essa equaçãozinha chatinha aqui, você fala, ué, então, o que veio? O que é isso, né? Você decora esse negócio, não tem jeito, tá? Tem até uma regrinha, pessoal, para quem não quer decorar, eu acho até interessante para ajudar,
a decorar esse negócio, me ajudou bastante, eu vi uma vez, é você fazer o seguinte, ó. Peraí que antes deixa eu só colocar aqui rapidinho, ó, só para não perder o foco. Aqui então nós temos a oxidação, então aqui oxida, né? Então é o ânodo. Então observa que no ânodo nós vamos ter agora a produção de gás oxigênio nesse caso. Uma molécula de água e vai ser liberado 2 eletrinhos aí. Fechou? Então vamos ver como que você poderia fazer para decorar esse negócio aí. Tá? Funciona assim. O OH- é ele que está sofrendo a descarga, OH-. Só que nós estamos trabalhando com 2, tá? Você já trabalha com 2. E vamos fazer aqui o eletrodo, tá, pessoal? Por exemplo, o fio aqui. Vou fazer aqui o fio, ó. Esse é o fio. Aqui é o polo positivo, tá bom? E a gente sabe que esses OH-, eles vão migrar para o polo positivo, porque eles são negativos, migrou para o polo positivo. Show de bola. O que vai acontecer com ele? Eles vão sofrer a descarga. Então, por que eles sofrem descarga? Porque eles perdem os elétrons. Olha só, eles vão ficar como OH e OH. Ué, cadê o menos? O menos, gente, foi para o fio. Ele foi para o fio, tá aqui. Né? Lembra que o elétron não sabe nadar? Então você tem 2 eletrinhos aqui que foi para o polo. Tudo bem? E aí, o que acontece com esses OH-? Gente, esse OH é uma coisa instável. Então, não fica desse jeito, tá? Ele não vai ficar desse jeito. Então, sabe o que vai acontecer aqui? Isso automaticamente, nessa união desses dois aí, isso vai gerar uma água aqui, HOH, isso corresponde a H2O. É uma água, se transformou em uma água. Ué, mas aqui sobrou um ozinho solto. Existe esse ozinho solto? Não, não existe ó solto na natureza dele, não é estável, né? Então, esse O, para ficar balanceado, ó, eu preciso fazer uma coisa que exista, que é o O2, por isso que eu represento por meio, né? Não existe isso, é só uma coisa teórica, né? A gente sabe que no mínimo seria uma de O2, mas a gente sempre representa nessa proporção. Então, seria meio de O2. Então, aqui está exatamente o que a gente escreveu lá, né? Olha só. Fazendo aqui de novo, ó, 2 de OH-, aquilo que eu falei para vocês decorarem, ó, 2 de OH-, quando foi, ou você decora isso, ó, 2 de OH- produz o quê? Meio de O2, uma molécula de água para esses 2 OH-, certo? Liberando 2 elétrons. Então, os 2 elétrons daqui, tá vendo? Que saiu. Tá aqui a água, né? Uma molécula de água e o meio de O2 que saiu aqui. Então, é uma forma de você ajudar a decorar isso aqui. Então, tem gente que prefere, se eu vou pensar tudo isso, eu prefiro decorar a equação. Tranquilo. É bom guardar na manga, né? Vai que esquece. Tudo bem, pessoal? Então, é claro, né, pessoal, isso aqui é uma proporção, tá? Se eu quisesse que produzisse 1 mol de O2, eu posso pegar 4 de OH-, sem problema nenhum. Sairia 2 águas, 4 elétrons, não tem problema nenhum. É que geralmente a gente trabalha nela dessa forma, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Vamos lá, voltando aqui então na nossa eletrólise, né? Não é aqui. O que nós temos aqui é simplesmente a gente viu que o H+ da água sofreu redução e 2 de OH- que sofreu oxidação. Observa, gente, que aqui foi uma eletrólise da água, simplesmente da água. O que aconteceu com o sulfato de sódio nessa eletrólise? Absolutamente nada. Ele ficou intacto. Por quê? Porque o Na não descarregou. O SO4 2- não descarregou. Quem que descarregou? Somente a própria água. Então essa é realmente a própria eletrólise da água. O H+ da água e o OH- da água que sofreu o processo. Tá ok? Então, o que produz quando você faz a eletrólise da água, né? Se você fizesse isso na sua casa, você, né, poderia pegar o sulfato de sódio, né, que é esse sal aqui, né, e qualquer sal que for, né, onde essas prioridades, né, o sal da família 1, o sal da família 2, ou ânions oxigenados, né, por causa da prioridade de descarga, o que a gente percebe é que produz H2, porque é o H+ da água, e oxigênio, produz gás oxigênio, tá ok? É muito importante, pessoal, se atentar a uma coisa bem importante aqui, ó. Observa, pessoal, que quando aqui tá certinho, tá? Se você fizer a equação global aqui, a gente percebe que você vai cortar esses 2 elétrons, né? Você vai cortar aqui, ó, corta os 2 elétrons daqui e daqui. E você vai cortar também, pessoal, aqui quem mais você corta? 2H+, 2OH-, só os 2 elétrons aqui, sobra água, né? Ou seja, você tem
2H+ com 2OH-, formando meio de O2, tá? E uma água. É importante atentar nessa proporção. Observa que para a eletrólise da água, você produz sempre a metade de oxigênio e o dobro de hidrogênio. Quanto que produziu de oxigênio aqui? Meio mol. Quanto produziu de hidrogênio? 1 mol. Então, é muito comum, às vezes você não precisa nem fazer nada. Você olha nas suas alternativas num teste, numa questão, e você observa, é só olhar a proporção. Né? É lógico que se tiver duas, aí você vai ter que afinar. Depois eu posso até colocar um exercício assim só para a gente ver. E costuma aparecer bastante. Então a gente percebe que, olha, para cada produz 1 mol, para a eletrólise, quando ocorre a eletrólise da água, sempre a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de oxigênio, porque né, o hidrogênio, no caso, nessa proporção, produziu 1 mol de H2 e meio de O2. Então é uma forma já de, a gente meio que decora isso, né, já ajuda em questão, sempre tá analisando a questão com calma também. Tá bom, pessoal? Então é isso, né, para mostrar aí esse exemplinho aí e dá um toque aí se tiver alguma dúvida nos comentários, né? A gente vai fazendo mais vídeos aí se tiver algumas dúvidas, tá bom? Valeu, gente, obrigado pela atenção, até mais.